Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, feriado de Tiradentes. Esse aqui, se eu não me engano, é um ipê. Se não for ipê, é alguma árvore parecida. Eu sei que é uma árvore muito bonita, a copa está toda cheia de flores cor-de-rosa, em pleno outono do hemisfério sul. Eu estou aqui na entrada da academia onde eu treino, aproveitando que eles funcionam durante os feriados. Eles funcionam somente é, pela manhã, das 8 às 13 horas. Normalmente eu treino segunda, quarta e sexta, à tarde, logo depois que eu volto do serviço. Mas como por causa do feriado, na sexta-feira eu já vim para cá pela manhã, sexta-feira que foi feriado de Sexta-feira Santa. E aqui está, funciona hoje das 8 às 13 horas. Se você quiser saber o que eu penso a respeito da academia, assista esse vídeo e onde eu falo a respeito dos prós e contras da academia. Eu decidi voltar para academia porque é muito mais barato do que comprar uma bicicleta nova, porque bicicleta em Sorocaba está cada vez mais caro e Sorocaba não é uma cidade ideal para se pedalar. Porque é uma cidade muito irregular, cheia de subidas e descidas, um terreno bastante irregular. E eu quero aproveitar esse feriado, logo depois que eu voltar do treino, para gravar um vídeo a respeito de um tema muito importante, que é o resgate da masculinidade. Porque Hollywood, nos últimos anos, por conta da agenda woke, por conta da lacração, tem desconstruído a masculinidade, além de promover o feminismo, de promover a mulher, o empoderamento da mulher no pior sentido possível, distorcendo o que a Bíblia diz a respeito da mulher e tratando o homem como um inimigo a ser combatido, principalmente por parte das feministas. Hollywood está desconstruindo a figura masculina, transformando o homem num ser covarde, sem capacidade de tomar decisões, completamente inútil, dependente da mulher, assim, de não ter a menor capacidade para fazer nada, não ter iniciativa, é uma pessoa completamente assim, que tem que ser humilhado porque não tem iniciativa para nada. Então peço a você que, antes de continuar com esse assunto, assista o vídeo que eu deixarei logo a seguir, que é um vídeo que eu gravei a partir do Instagram. Take the photo. Esse aqui é o meu pós-treino. 2 medidas de whey, 2 colheres de sopa de açaí e um copo de água, né? Eu já tomei o chorinho, agora estou tomando o resto. O vídeo que você acabou de assistir é um trecho da série do Crown, a coroa, né? Eu não sei como é que se pronuncia em inglês britânico, mas é A Coroa o nome da série, que fala sobre o final do reinado do rei George VI e praticamente todo o reinado da rainha Elizabeth II. Todos nós sabemos que a rainha Elizabeth II já é falecida. Aí, se não me engano, em 2023, o príncipe Charles, ex-marido da princesa Diana, falecida princesa Diana, e pai dos príncipes William e Harry. Inclusive o Harry agora não faz mais parte da família real britânica, porque ele se casou lá com uma feminista, comunista, e por causa dela ele acabou brigando com a família real e se desligou da monarquia. Enfim, chutou o pau da barraca, né? Não quis mais saber. E
Então esse trecho que eu acabei de mostrar mostra uma sessão de fotos, né, da foto oficial da família real britânica lá pela década de 1930, acho que antes da Segunda Guerra Mundial. A mulher que aparece no... Deixa eu só conferir aqui, espera só um pouquinho. A mulher que aparece com cara assustada no centro esquerdo da foto é a rainha Elizabeth Bowes-Lyon. Eu não sei se na década de 30 o George III já era rei, acredito que já era, né? Então, para todos os efeitos, a mulher que está no centro esquerdo da foto, segurando o bebê com uma cara assustada, é a rainha Elizabeth Bowes-Lyon. E o loiro que está no centro direito da foto é o rei George VI. Ele está visivelmente incomodado com a barulheira, com a algazarra que estão fazendo em volta dele, e ele levanta e grita, berra, For Christ's sake, que traduzindo, né, para o português moderno é pelo amor de Deus, né? Mandou todo mundo calar a boca. Aí depois ele sentou, se ajeitou e mandou o fotógrafo tirar a foto. E aí a foto saiu perfeita, aí logo em seguida a rainha Elizabeth Bowes-Lyon dá um sorriso de aprovação e mexe na coxa do marido, aprovando a atitude dele. Então isso que você viu é exatamente o contrário do que acontece hoje em dia na maioria dos filmes e séries de Hollywood, em que o homem, né, o gênero masculino, ele aparece como uma criatura fraca, frágil, um zero à esquerda, um nada, um inútil, um covarde, um frouxo, que não toma iniciativa, que tem que ser constantemente humilhado por uma ou várias mulheres para criar vergonha na cara, enfim. Ao mesmo tempo que a militância progressista ela trabalha em favor do feminismo, trazendo a mulher como uma empoderada, indestrutível, né? Dando à mulher superpoderes, né? De que ela tem que liderar, de que ela tem que comandar, de que ela tem que só a mulher é capaz de mudar o mundo, porque a sociedade patriarcal não conseguiu, agora a mulher consegue, não sei o quê. E por outro lado, o homem é transformado num nada. O homem, né, é como se fosse uma vingança da militância progressista, principalmente do feminismo, contra o gênero masculino. Aquela velha fórmula do oprimido destruir o opressor, né? As classes oprimidas, né, igual aconteceu na União Soviética, o surgimento da União Soviética se baseou nisso, da ditadura do proletariado, né? Do proletariado tomar o poder, matar um monte de gente, né? Na verdade, o comunismo matou até hoje cerca de 100 milhões de pessoas no mundo todo. E tudo isso em nome da ditadura do proletariado. Então, começou com o socialismo, o comunismo, né? O socialismo científico de Marx e Engels deu origem ao socialismo político, né? Que é o comunismo, que governou metade do mundo com mãos de ferro, matando milhões de pessoas. E até hoje alguns países seguem essa doutrina. Aí nos países capitalistas, aí surgiu o socialismo cultural de Antônio Gramsci, que foi seguido pela Escola de Frankfurt e por várias outras linhas de esquerda, né, que eu não gosto de usar o termo esquerda, prefiro usar o termo progressista, mas você entendeu. Então, nós vemos por meio de várias empresas, várias corporações, principalmente na mídia, como a Disney, a Rede Globo, a Disney nos Estados Unidos, a Globo no Brasil, que tentam moldar o pensamento da sociedade
de acordo com os interesses da agenda progressista, a chamada guerra cultural, que ela acaba criando a espiral do silêncio, onde as pessoas têm medo de falar sobre certos assuntos, com medo de desagradar os outros e ser cancelado, ser chamado de fascista, de terrorista, de machista, homofóbico e uma série de outros predicados nada agradáveis. Então, e o homem, né, o gênero masculino, acabou se tornando vítima também dessa guerra cultural. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta justamente o contrário. Ao mesmo tempo em que a mulher é valorizada pela Bíblia, embora a sociedade hebraica, embora a sociedade do Antigo Testamento e também a sociedade do Novo Testamento tratem a mulher também como um nada, que a única função da mulher é cuidar da casa, dar filhos para o marido, né? Mas o propósito original de Deus era transformar a mulher, era que a mulher fosse uma ajudadora do homem, uma ajudadora do ser humano. Então, o propósito inicial da mulher não era de ser capacho do homem, não era de ser humilhada pelo homem, pisada pelo homem, né, oprimida pelo homem. Esse nunca foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era que a mulher fosse uma ajudadora, que andasse ao lado do homem. Então, só que o homem acabou se sobrepondo, né, por causa do pecado, o homem acabou se sobrepondo, acabou criando todas essas barbaridades que vimos no mundo nos últimos milênios, e a mulher foi relegada a uma posição inferior. Até hoje existem muitos crimes passionais, existem muitos feminicídios, né? A maioria da população brasileira é de mulheres, então obviamente não somente pelas estatísticas, mas também por conta do machismo reinante na sociedade, as mulheres acabam sendo as maiores vítimas dos crimes. Tanto que foi criado o termo feminicídio, que é o homicídio contra a mulher. Então, mas o progressismo acabou transformando isso numa bandeira cujo objetivo é a destruição do gênero masculino, a desconstrução do gênero masculino em todas as áreas da sociedade, principalmente no entretenimento, na mídia, nos filmes, nas séries, até mesmo nos desenhos. E tanto que os últimos filmes da Marvel, a DC Comics terá um reboot do Superman, mas tudo indica que será uma desconstrução do gênero masculino, mais uma desconstrução do gênero masculino. Isso se vê claramente. O Quarteto Fantástico, por exemplo, terá mais um reboot agora em julho deste ano, e todos os homens que aparecem, né, no Quarteto Fantástico, a mulher, né, que é a Sue Storm, a Mulher Invisível, é a líder, é a grande, né, xerifa, a grande sargenta. E os outros três, que são o Senhor Fantástico lá, Reed Richards, o Coisa, Benjamin Green, e o Tocha Humana, que é o John Storm. Os três são praticamente zero à esquerda. Eles têm os poderes deles, né? Só que estão muito abaixo do propósito original pelos quais foram criados nos anos 60, mais ou menos, pela Marvel. Então, e também o mesmo ator que interpretará o Reed Richards agora, em julho, é o ator principal, né? Pelo menos era principal, nem sei se é ainda, que interpreta o Joel na série The Last of Us, que em português é O Último de Nós. Tudo indica que o Joel, né, que é o personagem do Pedro Pascal, ele acabará morrendo nessa série, e aí quem assumirá a liderança, né, da cidade lá, fortificada, protegida lá dos fungos venenosos, é a Bella Ramsey, né? Bella Ramsey é o nome da atriz, né? O personagem dela, esqueci o nome dela, mas a personagem principal é interpretada pela Bella Ramsey. Que o caso da Bella Ramsey é o mesmo da Rachel Ziegler.
Rachel Zegler, né? Não sei como é que se pronuncia. Rachel Zegler. O caso da Bella Ramsey é praticamente o mesmo da Rachel Zegler. São duas personagens, são duas atrizes que não têm uma beleza física. Aliás, a Rachel Zegler até que não é tão feia, mas a Bella Ramsey, infelizmente, tanto que ela é constantemente comparada com o Marquito, que trabalha lá pro Ratinho. E infelizmente essa visão, a mulher, ela recebe superpoderes, só que a beleza, né, a beleza da mulher é colocada em segundo plano. A beleza é praticamente descartada. A militância progressista exalta a força da mulher, a força física, aquela coisa. E a beleza física é praticamente que a principal característica da mulher, a beleza física, que é descartada. Enquanto o homem, apesar de ser fisicamente belo, ou mais ou menos belo, mas ele é um frouxo, é um nada, é um zero esquerda, ele acaba se transformando num capacho da mulher, ou seja, é uma vingança. O feminismo trata o homem como capacho da mulher. Alguém que tem que servir a mulher, que tem que ser escravo da mulher. Pelo menos embora eles não admitam isso publicamente, mas o feminismo acaba tratando o homem como escravo da mulher, que tem que servir a mulher e, enfim. Então, como eu já disse aqui, o propósito original da criação era que o homem fosse o líder, mas um líder que respeitasse a sua esposa, que tratasse bem a esposa. Então, vejamos o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Primeiramente, eu quero ler aqui Josué capítulo 1, versículo 9. Que assim que Moisés morreu, Moisés era o líder dos israelitas, né, na travessia do deserto até a terra prometida. Aí quando Moisés morreu, Josué, o próprio Deus comissionou Josué, primeiramente Moisés, né, claro. Primeiramente Moisés nomeou Josué como seu sucessor, só que o povo não aceitava a liderança de Josué, apesar de Josué não sair do pé de Moisés, mas o povo ainda não aceitava a liderança de Josué. Mas o próprio Deus acabou referendando, acabou chancelando a liderança de Josué no primeiro capítulo, nos primeiros 9 versículos do capítulo 1 do livro de Josué. E o capítulo 9 é aquele texto clássico que todo mundo sabe de cor. Não te mandei eu, o próprio Deus mandou Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui também tem um texto lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2, quando Davi já estava velho, quase no final da vida, ele nomeou Salomão como seu sucessor, apesar de vários filhos terem tentado primeiro, no caso o Amnon morreu, foi assassinado por Absalão após ele ter estuprado Tamar. Aí Absalão tentou tomar o poder, acabou morrendo também. Joabe o matou, quando ele estava lá com os cabelos roscados na árvore, Joabe o matou. Aí depois teve o outro lá, Adonias, que tentou tomar o poder também, mas o Davi foi rápido, acabou levando Salomão pelas ruas e Salomão foi nomeado rei. Aí pouco antes de morrer, Davi deu essas instruções para Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu morrerei em breve. Esforça-te, pois, e sê homem. Ou seja, ele não, Davi falando para Salomão não ser frouxo, não ser covarde, não ter medo de tomar decisões fortes que podem gerar um certo transtorno para algumas pessoas, que podem gerar um certo incômodo, mas seriam as melhores decisões a serem tomadas, porque Deus tinha proibido Davi de construir o templo, porque Davi tinha matado muita gente. Então Salomão, como nunca tinha matado ninguém, acabaria construindo o templo. É claro que Salomão acaba mandando matar 3 pessoas, Adonias, Simei, o próprio Joabe, mas
Aí logo em seguida ele acabaria construindo o templo. Agora o resto da história, né, você já sabe, né? Salomão acabaria se corrompendo por causa das mulheres dele. Ele só se arrependeria no final da vida, quando escreveria o livro de Eclesiastes. Mas Davi dando instruções claras para o sucessor do trono, né, Salomão, para ele não ser covarde, não ser frouxo, não ser fraco. Exatamente o contrário do que Hollywood fala atualmente dos homens, do sexo masculino. Os super-heróis desconstruídos, né, os super-heróis do século masculino acabam sendo desconstruídos, acabam sendo reduzidos a nada, tratados como criaturas desprezíveis, e as mulheres acabam roubando o papel dos homens e transformando em líderes. Tanto que tem o filme lá do Thor, o filme mais recente do Thor, onde o personagem lá, o principal, acaba se tornando coadjuvante, e a líder acaba sendo a Jane Foster. Jane Foster vira a Tora, né, a deusa do trovão. Ela que passa a empunhar o Mjolnir, que é o martelo lá. Agora vamos para Provérbios 24:10. Aqui acabei de falar de Salomão. E o próprio Salomão escreveu aqui, dizendo o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você não pode ser frouxo, você não pode ser fraco. Algumas vezes você tem que tomar decisões difíceis, decisões que poderão gerar um certo transtorno, mas decisões necessárias. Então o homem não deve ser ditador, o homem não deve ser opressor. Ele tem que exercer liderança da maneira correta, de acordo com a orientação de Deus. E não deve tratar a mulher como capacho, como escada, não deve maltratar a mulher, muito pelo contrário, ele deve tratar a mulher como uma ajudadora, como alguém que esteja do lado dele ajudando em tudo. E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, encontramos também o seguinte: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então esse é um texto muito usado em congressos de varões. Nossa igreja, na Assembleia de Deus da Vila Sorocaba, tem um grupo de varões, e várias outras igrejas do nosso ministério tem varões, grupos de varões, que são os homens, no caso, né? Que tem o círculo de oração, que é composto pelas mulheres. Aí os maridos dessas mulheres que iam para as reuniões do círculo de oração acabaram criando grupos de orações também. Aí foi quando surgiram os grupos de varões na Assembleia de Deus, e aí os grupos de varões agora estão se espalhando para todas as igrejas. Isso é positivo porque, da mesma forma que as mulheres têm papel essencial na vida da igreja, no caso da oração, até mesmo a disponibilidade em trabalhar, a iniciativa, né? Bastante, a mulher parece que tem muito mais disposição para trabalhar, muito mais empenho, tanto que você vê nos corais, os próprios corais, você vê muito mais mulheres do que homens, porque as mulheres estão mais dispostas a participar na obra, a trabalhar na obra do que os homens, né? É uma estatística difícil, uma estatística terrível, mas não deveria ser o ideal, não deveria ser o correto, né? Assim como a mulher tem papel essencial na vida da igreja, o homem também tem. Então aqui, aí Jesus, deixa eu ver, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, 22 a 33, né? Deixa eu ler aqui na Bíblia. Efésios 5, 22 a 33. É um texto que as feministas odeiam. Mas se está na Bíblia é porque tem que ler. Essa tradução, na Revista Atualizada, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, aí que tá. As feministas pegam esses 3 primeiros versículos e esquecem do resto. Isso aqui é uma lapada para os homens. Os homens têm que prestar atenção nesse trecho aqui. Muitas vezes os homens, muitas vezes, eles adoram esses 3 primeiros versículos e esfregam na cara das feministas. Só que
e se esquece dos outros versículos desse trecho. A partir do versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, né? Aqui está amai vossa mulher, mas o correto seria amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui comparando o papel do marido no casamento com Jesus Cristo, no relacionamento de Jesus Cristo e a igreja. Para que a santificasse, ou seja, Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, ou seja, para que santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como aos próprios corpos. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Só quem realmente não tem amor à própria vida, né, e acaba se cortando, acaba se matando, a pessoa acaba ficando tão desesperada que acaba se automutilando, prejudicando a si mesmo, consumindo drogas, tomando álcool, tentando se destruir, achando que isso amenizará a dor que sente por dentro. Mas, enfim. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, a pessoa com juízo perfeito, né? A pessoa que tem a cabeça no lugar, cuida bem de si próprio, como eu estou cuidando agora, inclusive fisicamente, participando da academia. Terminei de tomar meu pós-treino. Como também Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta a igreja, né, com a palavra de Deus, né, que o ser humano precisa de Deus, né, recorre a Deus por meio da oração e Deus responde por meio da sua palavra. Porque somos membros do seu corpo, no caso o corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois numa só carne, como está lá escrito em Gênesis 2:24, e o próprio Jesus repete isso em Mateus 19, versículo 5. Então, o texto original é Gênesis capítulo 2, versículo 24. Logo após Deus criar a mulher, Deus apresenta a mulher ao ser humano. O ser humano, no caso Adão, chama a mulher de varô. No caso, no original hebraico é Ish, né? Homem é Ish e a mulher é Isha. Então, aí vem esse texto, né? Portanto, deixará o seu homem, seu pai e sua mãe, se não sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. E Jesus repetiu, né? Jesus mencionou esse texto lá em Mateus 19, versículo 5. Agora, continuando aqui, Efésios 5, versículos 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Qual que é o problema aqui? Que as feministas não conseguem entender. Primeiramente, as feministas, elas acreditam que esse texto, ele deveria ser proibido. Foi um dos textos que tentaram proibir, tentaram arrancar da Bíblia no Brasil, mas não conseguiram. Porque, segundo alegam as feministas, esse texto é opressor. Mas o que na verdade ele quer dizer? Que a mulher deve ser ajudadora do marido, deve estar no mesmo nível, na mesma missão, né? Porque submissão é estar na mesma missão. Então a mulher tem que estar na mesma missão do marido, não querer se sobrepor ao marido, fazendo o marido de capacho, pisando, humilhando, maltratando. Mas os dois têm que andar em comunhão. Da mesma forma, o homem também não pode fazer o mesmo com a mulher, né? O homem não pode ficar humilhando, pisando, maltratando, mas os dois têm que andar em harmonia. E o homem, por sua vez, né, tem que tratar a mulher da maneira adequada, conforme os princípios da palavra de Deus. E eu quero encerrar aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo, só isso mesmo. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Mas é isso mesmo. Então, que nós possamos refletir a respeito do verdadeiro papel do ser humano como um todo, tanto do homem quanto da mulher. E não cair no erro de Hollywood de querer tratar homens e mulheres como inimigos, mas que eles possam viver em harmonia
cada um fazendo sua parte na obra de Deus. As mulheres fazendo sua parte, os homens fazendo sua parte, um colaborando com o outro, um ajudando o outro. E se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Eu já deixei alguns vídeos aqui para você assistir, aqui na tela final também para você assistir mais tarde. Deus abençoe e até depois, se quiser. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer por que soja virou sinônimo de homem fraco. Porque atualmente tem se usado muito o termo sojado para descrever o homem desconstruído, o homem fraco, o homem inútil, o homem que não tem iniciativa para nada, o homem covarde. Então, por que a soja, principalmente a proteína de soja, tem sido associada ao homem desconstruído, à desconstrução da masculinidade? Porque os veganos, eles não comem absolutamente nada de origem animal. Tem um vegetariano que ainda come ovo, come peixe, frango, e tem um vegano que não come absolutamente nada de origem animal, nem carne, nem queijo, não toma leite, não come mel, porque o mel é vômito de abelha, então eles também não comem mel, eles não comem ovos, então absolutamente nada de origem animal o vegano come. Então, levando para a linguagem da academia, o homem que ele tem músculos, mas não usa os músculos da maneira adequada, ele é chamado de sojado, porque é o homem que não tem carne de verdade, que a carne dele na verdade seria carne de soja. Então, a proteína de soja nada mais é que a carne de soja, né, que os veganos comem no lugar da carne de origem animal, né, da proteína animal. Então, em vez de comer boi, porco, frango, peixe, eles comem soja. E adaptam a soja de várias maneiras para atender todos os paladares possíveis e imagináveis, como se fosse carne de origem animal. Então, o termo sojado tem a ver com a proteína de soja, né? Que o homem que é covarde, é um inútil, é um fraco, ele é considerado sojado porque ele não é um homem de verdade, né? Na linguagem, na gíria, no caso. Então eu quis terminar esse vídeo falando a respeito disso só para esclarecer o porquê o homem desconstruído é chamado de sojado. Então que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida e que Deus abençoe.